importante é entender que os capítulos seguem a metodologia proposta pela base, ou seja, o que o aluno sabe, como é que a gente amplia esse saber e como a gente sistematiza e avalia. O importante é entender que não é texto e atividade como em geral os livros são propostos, mas como a própria metodologia ativa propõe, eu preciso, seja de aula invertida e de outras ações, entender que os textos são algumas vezes mobilizadores e outras vezes sintetizadores. As atividades funcionam como abertura ou como fechamento. Ou seja, são estratégias diferenciadas que a professora ou o professor tem para favorecer a efetivo desenvolvimento das habilidades. Mas todo o processo proposto é buscar primeiro o que o aluno, seja uma criança ou adolescente, sabe sobre aquele tema. Para enfrentar situações, então são abordados aspectos para que esse aluno, aluna, possa, aonde ele está, entender, trazer aquele tema que será abordado. Caberá a professora ou professor como mediador ampliar esse saber a partir de argumentações que serão articuladas com os alunos e, finalmente, visando uma apropriação, uma ressignificação daqueles temas de onde partiram, né? No caso do Nautas, toda essa metodologia, são usados termos de embarque, né? Abertura do capítulo, todos a bordo, a bússola, que são sessões para que esse estudante diga de onde ele está partindo. O farol, o registro de viagem, o sonar, são estratégias para ampliar e articular aquelas informações que ele trouxe quando embarcou. E a âncora é o lugar de chegada. Enfim, o importante é que a compreensão de todo o projeto método é um conteúdo em movimento. Então, não é uma sequência de conteúdos para serem lidos simplesmente, mas para serem discutidos. Então, fundamentalmente, as sessões elas se dividem em um projeto para enfrentar situações, construir argumentações, elaborar propostas, que é o que propõe a própria estrutura do componente curricular. No caso do Rotas, que é essa viagem do check-in ao check-out, da mesma perspectiva, para ele fazer o check-in, o que ele está trazendo, que informações ele aborda, e no caminho da expedição, na rota, como é que ele vai ampliar esse saber, para que quando fizer o check-out, ele tenha algo já sistematizado. Vejam, ao longo do projeto da base, como eu disse, não é ensinar religiões, mas são trabalhar os conceitos que serão exemplificados a partir de algumas tradições religiosas que foram definidas. No caso, definimos catolicismo, evangélico, judeus, islã, indígenas, afro, budismo e hinduísmo. Então, teremos também, especialmente a partir do 6º ano, temas abordando o espiritismo e teremos o shintoísmo. Vou dar um exemplo de como isso ocorre. No 3º ano, onde nós temos que discutir a questão do que é o espaço, tem que identificar os espaços e territórios religiosos e caracterizá-los, a primeira questão é o que é um espaço? O que é um espaço religioso? Como é que ele se caracteriza? E é aí que eu digo como é que entram as tradições. Elas entram dizendo, olha, eu tenho, no caso do modelo católico, judaico, islâmico, esses espaços têm nomes, têm organizações diferenciadas. No caso dos orientais, dos indígenas, dos afro. Ou seja, a ideia não é ensinar o que é um terreiro, mas é que o terreiro é um espaço religioso. Outro tema, a liderança religiosa, que estamos falando aí dos anos finais. O que é um líder? O que é um líder religioso? A partir daí, quais são as características desse líder? Nós vamos ver nas tradições como é que são a organização da liderança. E um detalhe,
foram mapeados ao longo de todo o projeto por Nautas do Rotas, quantas vezes cada religião iria aparecer. Então, por que escolhemos esses grupos? A partir do projeto do professor Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, que são indígena, afro-brasileiro, os ocidentais, cristão católico, cristão evangélico, judeu islâmico, e dos orientais. E aparecem algumas outras, dependendo do conceito que está sendo trabalhado. E utilizamos para distribuir essas religiões o censo de 2010. E uma pesquisa que o IPERFER fez com quase 4 mil alunos de 5 grandes redes brasileiras de escola católica. Então, cada vez que, ou por imagem ou por menção, foi tudo mapeado, definido antes da coleção ser produzida e confirmado ao final da coleção. Portanto, houve um cuidado, né? E o universo cristão, católico, ele de fato, ele é o que mais se destaca por estarmos lidando, exatamente naquela pesquisa que o IPERFER fez, da grande presença de uma comunidade cristã católica, mesmo que muitas das vezes não sejam atuantes ou participantes.